Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre transformação de sinais. Então, eu vou apresentar aqui um template feito em Python para a gente ilustrar esse conceito de transformação de sinais. E aqui, esse é o Google Colab, né? Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nos comentários, para quem tiver interesse poder é, obter aqui acesso a essa rotina. Então, para começar, a gente vai importar duas bibliotecas do Python, NumPy e a biblioteca Matplotlib, né? Nesse caso aqui, interessados no PyPlot, então como PLT. Então, vamos rodar aqui. Então, estão já setadas essas duas bibliotecas. E a gente vai considerar esse sinal x de t como exemplo. Esse sinal ele vale 3t no intervalo entre 0 e 2, e fora desse intervalo ele vale 0. Então, para plotar esse sinal, eu preciso definir um tempo inicial de simulação, que nesse caso aqui é 0, um tempo final, que é 6, e um número de pontos que eu quero para esse intervalo de tempo. Então, aqui a gente escolheu 10.000 pontos, e essa função linspace, ela cria, nesse intervalo entre 0 até TF, 10.000 pontos. Então, quer dizer que eu vou ter de 0 a 6, 10.000 pontos aqui dentro desse intervalo. Então, eu criei meu vetor de tempo, e agora eu vou usar essa função where para definir o x. Então, aqui é um operador lógico que ele vai definir que essa função 3t, ela só existe para t maior ou igual a 0 e t menor ou igual a 2. Então, dentro desse intervalo, eu tenho 3t, e fora desse intervalo, essa função vale 0, como está definido aqui matematicamente. E agora, vamos plotar os resultados. Aqui, esse plot, eu estou plotando aqui na horizontal o t, no eixo vertical o x, estou plotando em azul, e além disso, aqui eu estou definindo o x, tá, como uma legenda. Então, eu vou colocar o x aqui, esse label x, e essa aqui é a largura da curva. Eu vou rodar aqui para a gente já ver como que fica esse resultado. Então, essa é a função. Entre 0 e 2, ela vale 3t, e fora disso, ela vale 0. Tá? Além disso, eu estou localizando aqui essa legenda na melhor localização, e com o Y-label e o X-label eu consigo incluir aqui o X de t e aqui esse t. Bom, então esse é o nosso sinal original, né? Então reparem que ele vale 3t entre 0 e 2, então quando t é igual a 2 ele vale 6, para t igual a 0 ele vale 0. Então, agora a gente vai fazer a primeira parte do escalonamento, que aqui eu estou fazendo, então, se eu tenho x de t, como eu vou obter x de 2t? Então, x de 2t, você pega a sua função original, e onde tem o t, você vai trocar por 2t. Então, eu tinha 3t, agora vai ser 3 vezes 2t, e o intervalo era de 0 entre t e 2, agora é de 0, 2t e 2. Então, isso aqui vai me dar 6t, em qual intervalo? Entre 0 e 1. Então, aqui eu divido por 2 aqui todo mundo dessa inequação, né? Então, 0 por 2 vai dar 0, 2t por 2 vai dar t, e 2 por 2 vai dar 1. Então, agora a minha função ela vale 6t no intervalo entre 0 e 1. Então, quando eu estou fazendo um sinal x de AT, né, que A é um número maior que 1, isso vai comprimir o sinal original. Então, reparem que antes o sinal original ele valia, né, a validade dele era entre 0 e 2, e agora ele vale apenas entre 0 e 1. Então, esse fator 2 aqui é o fator de compressão do sinal. Então, aqui a gente usa a mesma estrutura para fazer o plot dessa figura, que eu estou chamando de x1 para mudar o nome da variável que a gente já tinha, né? E essa variável, então, ela vai assumir valores quando 2t for maior ou igual a 0, e quando 2t for menor ou igual a 2, né? Posso usar tanto isso aqui, ou poderia já usar direto essa lógica aqui. Qual que é o valor da função? Ela é 3 vezes 2t, né? Que é essa função x de 2t que nós estamos interessados. Então, agora eu vou simular aqui,
E olha só, então aqui aconteceu essa compressão que eu comentei. Então, essa função ela assumia valores entre 0 e 2, agora ela assume valores apenas entre 0 e 1. Por fim, vou falar aqui agora da expansão, né? Então, agora quando eu tenho uma função x de t e eu quero fazer uma função x de at, né? No caso aqui, esse a seria meio, então aqui eu tenho meio t, isso quer dizer que eu vou expandir o meu sinal por um fator aqui de 2. Então, x de meio t, né? De t sobre 2, eu troco na função original o t por t sobre 2, então vai ficar 3 vezes t sobre 2. E aqui o nosso intervalo era entre 0 e 2, e o t sobre 2, então, vale nesse intervalo. Então, aqui eu vou multiplicar por 2 essa expressão, né, para obter aqui o intervalo de 0 e 4. Então, o nosso intervalo original é entre 0 e 2. Quando eu multiplico por 2 aqui, 2 vezes 0, 0. 2 vezes t sobre 2 vai sobrar o t. E 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui 3 sobre 2 é 1,5. Então, esse é o valor da função no intervalo entre 0 e 4. Então, aqui novamente, eu utilizo a função para plotar, né? Então, eu vou utilizar essa função lógica aqui, o where. Então, quando t sobre 2 for maior ou igual a 0 e t sobre 2 menor ou igual a 2, que é o nosso intervalo aqui, essa função vai valer 3 vezes t sobre 2. Tá? Aqui é o mesmo esquema que já foi apresentado, e repare agora que essa função, então, ela sofreu um processo de expansão no tempo. Então, agora, a função original, ela valia entre 0 e 2. Quando eu faço x de meio t, eu estou dobrando esse intervalo, essa função passa a assumir valores no intervalo entre 0 e 4. Então, por fim, vou plotar aqui os 3 gráficos que nós trabalhamos aqui hoje. Então, entre 0 e 2, eu tenho a função original x de t, em azul. Quando eu faço x de 2t, isso pode ser uma ideia comum aí de pensar que a gente está expandindo, mas na verdade a gente está aplicando uma compressão no sinal com o x de 2t, então ele vai ser uma compressão de 2, de fator 2, que é essa curva aqui em vermelho, e por fim o x de t sobre 2, que aí sim é essa expansão, e essa expansão por um fator 2, então é a curva aqui em preto. O intervalo original ele tem duração entre 0 e 2. Quando eu faço a compressão por 2, ele vale apenas o intervalo 0, 1. E quando eu faço a expansão também por um fator 2, ele dobra aqui de 2 para 4. Então, essa é uma das possibilidades para realizar a transformação de sinal, que é o escalonamento. Aí, na sequência, nós vamos falar de outros tipos de transformação.